e alunos do quinto ano da Escola São José. Hoje, nossa aula será da disciplina de História. Vocês vão colocar na página 58. Hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil, né? Essa vinda trouxe alguns benefícios, né? Mas também trouxe um pouco de transtorno, certo? Então, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte, que ele era imperador francês, ele não conseguiu vencer a Inglaterra, tá? Então, houve, né, uma determinação para que os portos fossem fechados ao comércio inglês. Os portos da Europa fossem fechados para esse comércio inglês. Então, o nome desse fechamento foi bloqueio continental, certo? Então, Dom João, ele se viu numa situação um pouco difícil e ele continuou a apoiar a Inglaterra, certo? Quando a família real chegou aqui, houve algumas modificações, tá? Então, Dom João, ele se viu numa situação difícil, então ele começou a abrir, né, esses bloqueios para o comércio inglês. A transferência da corte real portuguesa foi para o Rio de Janeiro e com isso tiveram algumas inovações, certo? Na cidade. Então vamos ver quais foram essas inovações. Criação da imprensa régia, do Banco do Brasil, do Arquivo Militar, do Jardim Botânico e de uma fábrica de pólvora. Então foram algumas das criações no estado, na cidade do Rio de Janeiro. E também houveram algumas instalações, como o Museu Dom João VI, a Biblioteca Real, a Academia Militar e de Belas Artes e as escolas médicas do Arsenal da Marinha. Então, tiveram, né, esses. Só que foi um momento também, né, em 1818, houve a morte de Dona Maria I, então foi um momento em que a economia em nosso país não andava muito bem, tá? Na página 59, vocês têm aí um quadrinho, vamos ler esse quadro. Tem assim, curiosidades. Com a vinda da família real ao Brasil, houve um expressivo aumento de impostos para a manutenção da corte em terras brasileiras. Assim, quando a coroa se estabeleceu no Rio de Janeiro, Dom João impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital. Somado a outras manifestações com a coroa, a cobrança de mais impostos levou os pernambucanos a se revoltarem em 1817. A revolta recebeu o nome de Revolução Pernambucana. A importância desse acontecimento se dá pelo fato de que Pernambuco conseguiu ser independente do Brasil por mais de 2 meses, ou seja, Pernambuco se tornou um país separado do Brasil na época, certo? Então, essa questão, né, nós vimos aí, houveram com a vinda da família real, teve algumas inovações, também houve esse conflito, né, como a Revolução Pernambucana, porque a coroa portuguesa se instalou, mas queria que os pernambucanos pagassem impostos para eles se manterem aqui. Então, veja só que situação, né? Então, lá embaixo, vocês têm, lá no finalzinho, outro quadrinho verde. Tem assim, na hora da partida, Dom João, né, rei de Portugal, disse ao seu filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Né? Então, nessa época aí, né, o Brasil ele ainda era dependente de Portugal, que a independência foi em 1822. Então, essa Revolução Pernambucana, né, foi contra a cobrança desses impostos, né,
Então, agora, nós vamos fazer as páginas, né? 59, vamos começar. Página 59, vocês encontram aí, vamos fazer juntos. Observe a imagem. Vou botar aqui, página 59. Então, tem aí. Observe a imagem. Então, tem assim, a chegada de Dom João VI à Bahia. Escreva V para verdadeiro ou F para falso nas alternativas referentes às causas da vinda da família real para o Brasil. Letra A. Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa, estava em guerra com a Inglaterra? Sim. Para isso, ele fechou ele bloqueou, né, para o comércio inglês. Ele fechou para esse comércio. Letra B. O governo da Inglaterra proibiu o comércio com Portugal. Foi o governo da Inglaterra? Não. Falso. Letra C. Napoleão fechou todos os portos da Europa ao comércio inglês? Sim, porque se ele estava em conflito com a Inglaterra, então ele não queria, né, que a Inglaterra lucrasse. Portugal tinha a intenção de proclamar a independência do Brasil? Jamais. Por Portugal, a gente estava dependendo dele até hoje, né? Porque tudo que era feito de exploração, o dinheiro sempre era para Portugal. Então, mais falsa do que essa alternativa, só se for duas delas, né? Porque, segundo quesito, qual era o objetivo do bloqueio continental? Eles queriam enfraquecer a economia de que país? A economia da Inglaterra. Enfraquecer a economia da Inglaterra. Certo? Como estava em guerra, né, queria que o comércio não desse certo. Vamos ver agora o terceiro. Ao chegar ao Brasil, quais as primeiras medidas tomadas por Dom João VI? Então, aí nós vou botar apenas as letras que estão verdadeiras, né? Letra A. Deu continuidade ao monopólio comercial entre Brasil e Portugal? Não. Decretou a abertura dos portos da colônia a todas as nações amigas? Sim. Diferente de como estava antes, né? Que os portos estavam fechados ao comércio inglês. Então, com isso veio a questão da abertura. Transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo? Sim, também está correta. Letra D. Decretou que os franceses poderiam fazer o comércio em Portugal? Não. Muito pelo contrário, né? O quarto quesito, vocês têm uma obra. Observe a obra de Debret e artista francês que Dom João VI mandou vir para o Brasil. Em relação à vida no Brasil, colônia, o que essa obra retrata? O que mais chamou sua atenção é pessoal, né? Então, vocês estão vendo que aí tem um senhor de engenho, ele está em cima de uma rede e os escravos estão carregando essa rede. Então, isso aí retrata o quê? Você pode colocar que retrata a escravidão, né? O abuso de poder desses senhores, tá certo? Então, tem várias opções para que você possa colocar, certo? Lá em cima tem um quadrinho rosa, tem assim, curiosidades. Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, não encontrou um número de casas suficientes para abrigar as 15 mil pessoas que vieram de Portugal.
O príncipe regente então decretou que as melhores casas da cidade fossem cedidas às pessoas que não possuíam casa ainda. A casa que fosse solicitada seria carimbada na porta com as iniciais PR, príncipe regente, mas que pelo povo ficaram conhecidas como ponha-se na rua. Então, é complicado, né? As melhores casas serem inseridas assim. A presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, cidade onde ficou instalada a família real. Liste no espaço abaixo algumas dessas transformações. Abertura de quê? Do Banco do Brasil. Abertura do Banco do Brasil. E da Casa da Moeda. Casa da Moeda. Biblioteca Real. Real. Então, tiveram várias coisas, né? Biblioteca Real. Escolas médicas. Imprensa régia. Jardim Botânico. Certo? Então, ó, a abertura do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, Biblioteca Real, Escolas Médicas, Imprensa Régia e Jardim Botânico. Então, foram algumas das criações, né, das instalações, quando essa família real veio para o nosso país, tá? Então, agora, nós temos aí o sexto. Marque um X na alternativa que não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar ao Brasil. A abertura do Museu Nacional? Não. Do museu que era do Museu Dom João VI, né? A abertura do Banco do Brasil. Isso aí é as medidas culturais, tá, gente? Fundação da Biblioteca Real. Inauguração da Academia de Belas Artes. Criação do arquivo sobre escravidão. Então, letra E. Vocês podem marcar. Certo? Sétimo. Qual país obteve maior benefício com a abertura dos portos? Qual foi o país? Se esses portos estavam fechados para ele, foi a Inglaterra. Inglaterra. E conseguiu o comprador, né? Conseguiu comprador para os seus produtos. A Inglaterra que conseguiu comprador para os seus produtos, certo? No 8, nós temos aí, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Dom João inaugurou no Rio de Janeiro a primeira fábrica de pólvora do Brasil? Verdadeiro. Na letra B, entre a família real, funcionários da corte e militares vieram cerca de 5.000 pessoas? Não, vieram cerca de 15.000. Então,
É o que torna a alternativa à frase falsa, é a questão da quantidade de pessoas. Letra C. Dom João VI teve de deixar o Brasil em 1821, mesmo contra sua vontade? Verdadeiro. Letra D. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves? Sim. Verdadeiro também. Letra E. Antes da morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi coroado rei e passou a ser chamado Dom João VI? Falso. Não foi antes disso. Não foi antes da morte dela esse acontecimento, tá? O nono, nós temos aí. Escreva no balão o que Dom João disse ao seu filho na hora da partida. Então, vamos ver o que foi que ele disse. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Então, ó, Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros, tá? Então, Dom João disse ao seu filho antes de partir para Portugal. Certo? Lembrando, vocês vão pausando o vídeo para ir fazendo as correções, tá? Nós agora temos o nono. Faça a relação entre as colunas. 1. Bloqueio continental. A. Bloqueio continental. B. Abertura dos portos às nações amigas. C. Reino Unido de Portugal e Algarves. Letra D. Retorno de Dom João VI a Portugal. As capitanias passaram a ser denominadas de províncias. Primeiro vai ser letra C. A pressão econômica da França contra a Inglaterra foi o quê? O bloqueio continental. O príncipe regente Dom Pedro passa a administrar o Brasil. Letra D. Né, que foi quando Dom João VI partiu para Portugal. O fim do monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil. Letra B. Então, ordem C, A, D, B. Tá certo? Então, hoje nós ficamos por aqui e até nosso próximo encontro.